Estamos de volta com o Seleção Sport TV. É hora de chamar o repórter Marcos Carvalho. Ele acompanhou a movimentação de hoje de manhã no Flamengo. Olá, um grande abraço a todos. O Flamengo realizou na manhã desta segunda-feira aqui no Rio de Janeiro o último treino antes de seguir para Belo Horizonte. Nesta quarta-feira encara o Cruzeiro na grande final da Copa do Brasil. Um dos maiores destaques do Flamengo é, sem dúvida, Paolo Guerreiro. 20 gols na temporada, o melhor ano da carreira dele. O jogador ficou fora da partida de ida. Aqui no Maracanã, cumpriu suspensão e agora está motivadíssimo para o que pode ser o primeiro título nacional dele com a camisa do Flamengo. São privilegiados os jogadores que estão dentro do campo jogando na final, né? Então, um tem que aproveitar, um tem que se motivar e um tem que estar atento a tudo que pode acontecer, né? São segundos que podem decidir o jogo. Então, graças a Deus eu vejo muita motivação nos companheiros, como falam acá, sangue nos olhos, muita sangue nos olhos, e estamos muito motivados, muito. O técnico Reinaldo Rueda poupou vários jogadores no último fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Entre os prováveis titulares, na próxima quarta-feira, apenas o lateral esquerdo René atuou diante do Avaí. Ele que se recuperou de uma lesão. Mas o técnico Reinaldo Rueda também tem um problema na parte esquerda do campo. Everton ainda se recupera de uma lesão na panturrilha. E aí o técnico colombiano tem algumas opções. Entre elas, colocar o jovem Vinícius Júnior, ou então o peruano Trauco um pouco mais à frente. Não tem mistério nenhum. A gente sabe do elenco que tem, então temos muitas armas e sabe como a gente deve jogar para ganhar. O Flamengo, que vem treinando ao longo de toda a temporada cobranças de pênalti, passou por vários momentos decisivos, mas nos últimos 10 dias esse trabalho foi intensificado. Em 2 oportunidades, o Flamengo teve que decidir nas penalidades máximas e acabou não levando a melhor. A gente sempre está se preparando nos penaltis. E na decisão, tudo pode acontecer, a gente não sabe o que pode acontecer, esse 1-1 pode se revertir, pode... Então, sempre um tem que estar preparado e ligado para tudo. No gol está confirmada a presença de Alex Muralha. Só lembrando que, por causa do prazo de inscrição, Diego Alves está fora da Copa do Brasil. Além disso, Thiago teve uma lesão no punho. E para a grande decisão, diante do Cruzeiro, além do Muralha, o Flamengo só tem o jovem Gabriel Batista como opção. O jogador nunca atuou entre os profissionais. O goleiro César não pode jogar porque já atuou na Copa do Brasil por outra equipe. Temos muita confiança nele. É um jogo, uma decisão, como falei, todo mundo que está no campo. E Muralha nos passa segurança, porque é um grande goleiro. Então, por mais que ele não tenha jogado esse mês, muitos jogos, ele é um goleiro que sempre está se preparando, está trabalhando muito forte, toda hora está treinando. Então, para nós é uma honra que ele vai estar dentro do gol dia de quarta-feira. Nesta terça-feira pela manhã, o Flamengo treina no Mineirão. E nesta quarta, a partir de 7h45 da noite, super transmissão do Sport TV, Cruzeiro e Flamengo, decisão da Copa do Brasil. Valeu, Marcos Carvalho, obrigado pelas informações. É o melhor ano do Guerreiro em termos de média de gols, né? Parece que em termos de título teve um ano aí que vai ser... que ele foi um pouco melhor. Né? Foi campeão do mundo, vai ficar um pouco difícil de bater essa marca. Mas, esse enfim, ano, pelo menos. Esse ano. Ano. E talvez seja o ponto de desequilíbrio que o Flamengo possa ter faz na muita partida de diferença no quarta-feira. ataque do Flamengo. Não tem reserva para ele no ataque do Flamengo. O Flamengo liberou o Damião, ficou com o Viseu para ser reserva do Guerreiro. O Viseu não teve o desempenho que se esperava e o Guerreiro faz muita falta nesse ataque. Mas era uma aposta interessante, né, no Viseu, né? Assim, era uma aposta. Continua sendo um jogador promissor, né? Talvez. Viseu, aí você tem o Damião. Aí tem aquela discussão se precisa de um pouco mais de rodagem, se manda para outro clube para ter mais chance de jogar. Só que não foi um absurdo liberar o Damião. Não foi liberar o Damião foi exatamente para isso. Foi exatamente para isso. Só que pelos comentários que eu li aqui no Twitter, não dá para reclamar de liberar o Damião. Não. Porque passaram 1 ano e meio dizendo que não precisava ter o Damião porque já tinha o Felipe Viseu. Então agora não pode dizer que não podia liberar o... Não é. Mas é que a aposta que o Flamengo fez no Viseu não vingou como se esperava que vingasse. Ainda. Então, pois ainda tem tempo. É um garoto. Agora, hoje o Guerreiro faz completamente decisivo nesse ataque do Flamengo. Sem o Guerreiro é um time, com o Guerreiro é outro.
O Palmeiras também não podia liberar o bairro. Não, podia, estava sobrando gente. Mauro, deixa eu te interromper. Foi bem. Já estamos recebendo aqui as imagens do ônibus do Flamengo. Esse ônibus está chegando ao aeroporto. Ih, rapaz, viram as grades ali? As grades já sumiram. A Cíntia Martins está lá acompanhando, ela traz as informações para a gente. Boa tarde, Cíntia. Oi, Barreto. Boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso mesmo, uma correria aqui. A torcida em peso vindo recepcionar o Flamengo aqui no aeroporto. Um probleminha aí na comunicação, a gente está vendo que travou a imagem, sumiu o som da Cíntia, mas assim que ela puder, volta com a gente. Vocês notaram ali de cara, eu estou conseguindo ver as imagens aqui, a gente tem como botar no ar de novo? Vamos lá, ó. A Cíntia está sem áudio agora para falar com a gente, mas dá para acompanhar mais imagens do ônibus chegando. Pelo que eu entendi ali, a polícia estava tentando organizar, botou ali aquelas grades que são grades removíveis e elas foram as primeiras a dançar, né? Não adianta você botar a grade e deixar ali também. Pelo visto, a grade estava meio abandonada ali, né? Pois é, mas também você destacar no momento que o Rio de Janeiro está vivendo. Não é. Eu acabo de receber uma mensagem da escola dos meus filhos dizendo que não tem aula de novo amanhã, não está tendo aula desde sexta-feira. E, aliás, quero dizer aqui o seguinte, a Zona Sul agora está vivendo uma situação que o resto do Rio de Janeiro já vive há muito tempo. Na Zona Norte, a coisa mais comum é a escola fechar, não ter aula, né? Ter que fechar as pressas, não é? Não estou fazendo uma queixa dizendo que enfim... Mas assim, até... Nesse momento me atingiu, mas o Rio já sofre com isso há muito tempo. A gente está vivendo a situação lá na Rocinha. Você não pode destacar um efetivo policial para gente que vai pular na frente de um ônibus que vai embarcar, né? Mas eu acho engraçado assim, até para a pessoa que está no aeroporto. Por exemplo, aquela festa da chegada do Diego. As pessoas tomaram... Você imagina o passageiro chegando no meio daquilo ali. Imagina você as pessoas entram no aeroporto. Imagina o passageiro chegando com a camisa do Vasco, que é um direito dele. É um direito dele. Viajar com a camisa do Vasco. A situação que se cria no aeroporto, ali do lado de fora, é complicado. Você fica... Né, eu entendo isso. O Rio está no momento, se destacar qualquer parte de um efetivo, é complicado. Agora, é uma situação que você tem ali... além dos torcedores, além dessa parte de fora, você tem um pessoal que não tem nada a ver com isso e que tem que usar aquilo ali. Agora, ainda bem que não tem som, né? Porque a alegria no futebol é expressa em forma de palavrão, né? Tô vendo pela leitura labial, todo mundo para na frente da cama e xinga. Qual a expectativa de futebol hoje é sinônimo de ofensa, né? Tudo. Tá feliz e ofende. Você comemora um gol e xinga. Eu tava contando aqui outro dia o caso da final da Liga dos Campeões da Europa no cinema. Eu com meu filho, meu melhor amigo, a gente ali comendo pipoca, tomando refrigerante. Daqui a pouco, gol do Real Madrid, né? Começou a xingar dentro do cinema. Eu falei, gente, vocês estão xingando quem? Porque o Cristiano Ronaldo fez um gol, vocês estão falando palavrão. Mas olha, eu conheço torcedores de arquibancada, e não é pouco, não, que vai pro jogo, mas se diverte xingando o jogador. Pra poder xingar, o negócio é xingar. Ganha, comemora, mas tá xingando o jogo todo, mesmo comemora depois. O xingar como ofensa... Pô, tem polícia lá. Não é ofensa, não é. É o mais normal. Agora piloto automático. Hoje em dia se xinga na alegria. Gol do meu time, aí um monte de pi seguido. Estranho é isso, né? Enfim, é o jeito de torcer do século XXI. Para o Flamengo no jogo? Eram 6 mil, né? E a diretoria do Cruzeiro está retribuindo uma gentileza feita aqui pela diretoria do Flamengo no jogo do Maracanã. E esse aí é o Flamengo Avaí, né? Aí aumentou esse número. E aumentou um pouquinho, assim. Fez o máximo que podia em termos de lugares. Então... Isso depende muito do espaço físico também, de quantos lugares você vai ter que anular para poder receber aquela quantidade de gente. Então, aqui no Maracanã, o que foi feito... Não, acho que no Mineirão vai ser feito isso também. Aqueles lugares que a polícia bloqueia foram vendidos. A própria polícia aceitou porque são torcidas amigas. Né? Isso, tem isso. Mais uma dessas coisas que a gente precisa aprender no futebol. Bom, é melhor que tenha, pelo menos. Não sei, poderíamos ser todas torcidas inimigas. Então, foi engraçado aqui no Rio, na final aqui no Rio, até presenciei uma cena curiosa. Teve uma hora que teve muita confusão na torcida do Flamengo, ali perto do Belim. É porque no impedimento de brigar com a torcida do Cruzeiro, a torcida do Flamengo brigou com ela mesma. Brigou com ela mesma. Mas aí uma parte desses torcedores que estavam no Belim e do Flamengo queriam fugir. E fugiram pelo Eurico Rabelo, que era onde estava a torcida do Cruzeiro. E a torcida do Cruzeiro estava ali relaxadíssima, passando o rubro-negro ali no meio. E, assim, problema nenhum. Porque sabiam que não iam... Mas quando viram esse bonde vindo para cá, essa multidão correndo, porque estava tendo bomba de fumaça e tal, aí começaram a ficar desesperados, achando que ia ter confusão, e aí os próprios torcedores do Cruzeiro derrubaram a grade que estava perto do portão para tentar se enfiar ali perto do portão onde estava a polícia, mas não teve confusão nenhuma, era só o pessoal fugindo.
Assim, as torcidas realmente não teve confronto nenhum aqui no Rio. Mas é jogo para bater recorde de público do futebol brasileiro, vai passar de 60 mil lá, vai bater os 61 tem que ver Paulo, a capacidade, né, do Mineirão hoje. Não é só a capacidade, é a carga de ingressos, né? Que vai ser geral, eu acho que é de 60, né, mil. Porque esse é um jogo para... A dificuldade, né, que tem aqui, por exemplo, no Maracanã, é a lei da gratuidade no Rio de Janeiro. Né? Você precisa reservar uma carga de ingressos. É uma coisa instável, né? Você não tem ali um percentual definido. A gratuidade vai até tantos % de ingresso disponível, não tem. Chegou lá, tem direito, pode entrar. Pois é um negócio complicado de lidar. E fora isso, ainda tem um negócio da meia entrada que, assim, isso não é só no esporte, né? Isso é show ou qualquer outra coisa que se vá. Essa coisa da meia entrada tornou tudo muito difícil e muito mais caro. Sim. Hoje em dia, na verdade, não tem meia entrada, né? Não tem. As pessoas dobram o preço para você pagar a entrada real. Tem o ingresso que paga o dobro. Não, pague metade do dobro. O cara que paga meia, ele paga metade do dobro. A Cíntia, estou vendo ela ali, acho que ela já escapou da confusão, está com um cenário bonito ali atrás dela. Nesse momento tem um torcedor do Flamengo querendo aparecer, ele já saiu do quadro. A Cíntia vai ter alguns segundos de tranquilidade aí para nos passar as informações. Boa tarde, Cíntia. Bem-vinda ao Seleção de novo. Oi, Barreto. Boa tarde mais uma vez. Agora sim, um pouquinho mais tranquilo, né? É curioso como a torcida chega cedo, se aglomera e o time passa rapidinho e vai todo mundo em volta. Vai todo mundo embora. Como a gente viu aí agora, né? Uma aglomeração grande de torcedores. Nem a polícia conseguiu conter com as grades, porque quando o ônibus começou a entrar, as grades foram todas para o chão, mas sem confusão aqui. Todo mundo já se dispersou, todo mundo voltou aí para suas casas, para os seus trabalhos, que tinha gente, inclusive, aqui com uniforme de trabalho para dar esse bom embarque, né? Desejar um bom embarque e uma boa sorte para essa final da Copa do Brasil. Bom, o voo do Flamengo está programado para sair, né, do chão daqui a pouquinho, às 3h25, com previsão de chegada no aeroporto de Confins às 4h30 da tarde. Descansam, né? Aí amanhã tem uma tem treinamento no Mineirão às 10 horas da manhã e às 9h45 de quarta-feira. Aí sim é a decisão. Aguenta coração, porque não tem mais como... Não tem mais jeito, né? Vai ser a decisão de fato. E aí, ganhando ou não, vamos saber, né? A gente vai acompanhar na quarta-feira. O Flamengo tem um retorno para o Rio de Janeiro na quinta-feira, às 4 horas da manhã, com previsão de chegada no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro às 5 horas da manhã. Só para a gente pontuar, todos os jogadores embarcaram, inclusive aqueles que nem estão inscritos, que não vão jogar, para dar aquele apoio para o time nessa final da Copa do Brasil. E a grande dúvida, como a gente sabe, é o Everton, né? Que até o último momento o departamento médico vai continuar tentando a recuperação do jogador, que está com uma lesão de grau 2 na panturrilha. Ele que ainda é dúvida, mas o departamento médico está fazendo de tudo, fazendo fisioterapia em tempo integral com o atleta para ver se ele joga. E essa definição, Barreto, o flamenguista vai ter que aguentar, que só vai sair mesmo na quarta-feira, um pouquinho antes do jogo, se o Everton joga ou não nesta grande final da Copa do Brasil. Deu para sentir aqui, né? Se depender da torcida, o Flamengo sai campeão, sim, desta Copa do Brasil. Tá certo, Barreto? Eu volto com você.